E aí, gente, tudo beleza? Aqui quem fala é Aníbal Bastos, eu sou professor e administrador de empresas e esse é mais um vídeo do canal. Continuando a série que nós falamos sobre como fazer apresentações incríveis, hoje eu vou dizer para vocês como planejar o primeiro ato da sua apresentação. E isso vai se estender por mais 2 vídeos, onde eu vou planejar com vocês o segundo ato e o terceiro ato. Mas agora nós vamos falar de termos técnicos das apresentações, vamos dizer de fato como fazer o que deve ser feito. Pois bem, na nossa parte introdutória, nós dissemos que todas as apresentações deveriam ser planejadas em 3 atos. Né? No primeiro ato, eu gosto de dividir em 6 partes. A primeira parte desse ato é planeje de forma analógica. Nós, devido vivermos em uma era digital, temos um vício de que toda vez que nós pensamos em uma apresentação, nós já queremos abrir o nosso software, né, que nós praticamos a apresentação, que vamos fazer a apresentação, e já fazer a apresentação diretamente no computador. E isso é um erro. Né? Nunca menospreze o poder da caneta e do papel. A caneta e o papel em si ele tem uma flexibilidade maior em relação a você criar, fazer anotações, de repente desenhos, e aí depois disso você vai, né, de alguma forma resumir tudo para que você consiga organizar de forma interessante. Uma dica boa é você meio que desenha os quadradinhos, como se o quadradinho fosse um slide ou uma peça, né, ou então uma imagem da apresentação, e a partir daí você cria, né, uma tabela para o que deve ser dito, uma tabela para a imagem que vai apresentar. Tá bem? Esses detalhes, né, mais técnicos do que fazer dentro desse slide será visto no segundo ato da apresentação, ou seja, no nosso próximo vídeo. A segunda é, entenda que sua apresentação tem um motivo para existir. Então, ela tem uma questão, uma dúvida para ser sanada. Se você não responde essa dúvida, a sua apresentação não tem fundamento. Então, devemos prestar bastante atenção nisso. Entenda que a sua apresentação, ela responde uma dúvida ou esclarece uma dúvida. Então, você tem que planejar toda essa apresentação a partir desta dúvida que você foi indagado, né? No caso, se você está falando de um relatório de vendas, você tem que entender ou passar esse relatório porque as vendas foram tão altas ou tão baixas. Se você está falando de uma apresentação de trabalho acadêmico ou científico, você está falando dos resultados da sua pesquisa, né? Se você está falando numa entrevista de emprego, você tem que responder concisamente e diretamente as perguntas do entrevistador. Então, desviar do tema, do assunto ou fugir do tema não é bom para a sua apresentação e faz com que ela fique confusa e sem sentido. Então, a segunda parte do primeiro ato, né, é essa. Você tem que responder a pergunta principal. Você tem que formular, saber qual é essa pergunta e com a sua apresentação você vai respondê-la. E isso nos leva à terceira parte. Né? A terceira parte é a ideologia. Você tem que se posicionar fielmente, né, utilizando um conjunto de ideias, né, ou argumentos em si, para responder a pergunta principal, a pergunta que foi formulada antes. Então, você tem que organizar essas ideias, esses argumentos, né, essas falas, esses dados, para que você consiga responder essas perguntas de maneira satisfatória. Não existe nada pior do que você de repente estar numa discussão, no debate, no argumento, e você ser refutado, né, de forma muitas vezes rápida em si, porque você não tem provas suficientes daquilo que você está falando. Então, quase tão importante quanto a segunda, né, é, de fato, essa terceira parte que remete à ideologia que você vai utilizar para defender, né, a questão principal. A quarta, e não menos importante, que de fato é uma arte, é uma coisa muito difícil de fazer, é que você tem que escrever como se escrevesse slogans. Né? Como assim? Você tem que criar as suas frases de impacto, suas punchlines, como se fosse uma espécie de tweet. Né? No Twitter, nós sabemos que nós temos ali 140 caracteres para falar, né, em cada publicação. Nessas apresentações não são diferentes. Professor, e por que nós temos que escrever de forma curta? Porque ideias, né, quando elas são condensadas em uma frase só, elas são mais fáceis de ser guardadas. Por mais que você não vá explanar aquela ideia diretamente, entenda do seguinte, você vai fazer essa frase, né, de uma forma que você vai repetir e essa frase vai aparecer de forma visual. As apresentações, gente, não é para você ficar enchendo de texto, enchendo de imagens, não. Isso daí é poluição visual, tá bem? As pessoas têm uma mania errada de imaginar que se comunicar bem é falar muito. E as pessoas levam esse erro para as apresentações, achando que comunicar bem vai ser colocar uma série de vídeos, uma série de imagens, uma série de textos, e isso não ocorre bem assim. As pessoas guardam melhor aquilo que elas veem, né, de forma curta. Então, imagina nesse momento que a sua apresentação, cada estágio dela, cada quadro dela, é como se fosse um meme. Sim, um meme que você vê na internet. Então, o meme ele tem essa característica. Ele é uma ideia que fica guardada por muito tempo, que pode ser de alguma forma reutilizada,
de outras maneiras em si, mas ele tem uma característica fundamental, que é penetrar na sua mente, né? Você guarda aquele meme, né, acha ele engraçado ou sério, de qualquer forma do tipo, de maneira que fica quase que impossível tirar ele da sua cabeça. Bem? Quinta dica é você roteirizar a sua apresentação. A sua apresentação tem que ter introdução, desenvolvimento e conclusão, quase como se fosse uma redação. Porém, o que as pessoas não sabem muitas vezes é o que fazer em cada estágio desse. Ah, professor, mas é meio que óbvio. Na introdução eu introduzo o assunto, no desenvolvimento eu desenvolvo e no final eu concluo. Se fosse simples assim, vocês não estariam nesse vídeo. A dica que eu dou para vocês é do seguinte: durante a introdução, você vai falar brevemente sobre aquilo que você deseja apresentar. Ou seja, é um resumo, sem muitos detalhes em si, do que será a apresentação. Imagine como se fosse um filme. Você vai fazer o trailer do filme ou da sua apresentação. Isso é a introdução. No desenvolvimento, você vai falar sobre aquilo que você disse que ia falar, né? Cumpra a sua promessa, né? Você vai falar sobre aquilo que você disse que ia falar na introdução. É mais ou menos o seguinte: as pessoas viram o filme, né? E aí a pessoa fica curiosa pelo filme e a pessoa decide ir ao cinema para assistir o filme. Então, o desenvolvimento é mais ou menos esse momento de assistir o filme, onde você vai explanar a ideia com riquezas de detalhes. E por último, a conclusão em si é quando você vai resumir, né, ou concluir, né, também, de forma, as ideias que você apresentou, tanto no desenvolvimento quanto aquela da introdução. É mais ou menos o seguinte: na introdução você fala sobre o que você vai falar, no desenvolvimento você cumpre a sua promessa, falando daquilo que você prometeu que ia falar, ação presente, e na conclusão você resume a ideia ou conclui a ideia sobre aquilo que você falou, né, juntando-se os dados, né, e o seu pensamento atual. Então, se a gente fosse seguir essa analogia de fazer um filme, seria mais ou menos como se a introdução fosse o trailer do filme, o desenvolvimento fosse o filme em si, e a conclusão em si fosse a crítica do filme, saber o que as pessoas acharam do filme, ou até uma questão de uma entrevista com roteiros e atores em si, para a gente de repente pegar as nuances do filme. Assim que você vai fazer com sua apresentação, né? Você vai de alguma forma fazer esse cronograma em si, para que fique mais fácil segui-la. E sendo assim, né, depois de roteirizar, a última e não menos importante é você criar heróis e vilões para a sua apresentação. Lembra como nós falamos no primeiro vídeo, que nós gostamos de história, vivemos uma tradição oral? Os heróis e os vilões são uma espécie de clichês, estereótipos, né, meméticos de alguma forma, que fixam muito melhor na nossa cabeça. Então, a partir do momento que nós temos uma adversidade, que torna a nossa apresentação bem mais interessante, nós surgimos com uma solução. Logo, relativamente, seria o vilão e o herói, né? Não existe, gente, herói sem vilão, e não existe história boa sem dificuldade. Se sua apresentação fosse todo o tempo linear, comum, normal, vai passar a sensação de que qualquer um conseguiria fazer o que você fez. E nós não queremos isso, né? Nós queremos destaque por uma apresentação bem feita. Então, gente, assim nós finalizamos o primeiro ato da apresentação. Verão mais 2 vídeos sobre esse curso em si, ensinando vocês a fazer o segundo ato e o terceiro ato. Gostaria de receber um feedback de vocês para, de repente, a gente melhorar um pouco mais os vídeos, ou então, de repente, falar de outros assuntos. Então, se você gostou, deixa aí sua sugestão no canal. Se não gostou, deixa também. E eu vou deixar uma pequena meta de likes aqui, eu vou pedir 50 likes para esse vídeo. Eu acho que é pouco, mas aí, considerando que nós temos pouquíssimos inscritos no canal, vai ser uma missão e tanto para mim, tá bem? Muito obrigado, até a próxima.